Olá pessoal, que Deus abençoe vocês poderosamente. Eu me chamo Rayane e eu vim contar um pouco da minha história, de como era a minha vida antes de eu chegar na Igreja Pentecostal Caminho das Águas. Eu era uma pessoa muito amargurada, eu era uma pessoa com muito ódio no meu coração, muita raiva. E eu tive uma enfermidade no meu corpo, uma hemorragia, que ficou durante 8 anos no meu corpo. E eu sentia dores intensas. Eu lembro que quando a pessoa me perguntava como era a dor, eu falava que parecia que tinha um caminhão em cima de mim, porque era uma dor intensa mesmo. Uma dor que muitas das vezes eu queria morte. E eu era dependente de remédio, dependente mesmo. Eu dependia do remédio para dormir, eu dependia do remédio até mesmo para sair de casa, porque era uma dor que não cessava. Era uma dor que ficava o dia inteiro. E eu lembro que quando meu esposo, ele ia na farmácia comprar remédio, ele trazia uma sacola cheia. E teve um tempo, porque essa enfermidade ficou 8 anos no meu corpo. Então teve um tempo que o remédio já não fazia mais efeito. Eu não dormia bem. Na verdade, eu não dormia direito. Eu tinha perturbação noturna. Muitas das vezes eu olhava para o lado e eu sentia inveja do meu esposo porque ele dormia bem e eu não dormia. E eu era uma pessoa muito perturbada. Eu morei numa casa que eu tinha visão de vultos. Eu sentia que alguém ia me matar dentro daquela casa. Eu sentia. Eu era realmente perturbada. Era uma pessoa vingativa. Se alguém fizesse mal para um parente meu ou para mim, eu dava um jeito de pagar com a mesma moeda. E eu era uma pessoa tão barraqueira, encrenqueira, tão revoltada, que meu sangue fervia quando alguém fazia mal para alguém da minha família. E minhas irmãs ligavam: Rayane, aconteceu isso, isso, isso. Eu falava: vamos lá agora. E a gente ia. A gente ia na casa da pessoa, a gente ia onde for. E eu era o tipo de pessoa que as minhas irmãs sempre me chamavam, porque elas sabiam como eu era brigona. Eu era mesmo, muito. E eu não tinha medo nem de homem, nem de mulher. Podia estar uma, duas, um grupo de pessoas que podia estar com faca. Eu não ligava. Eu partia para cima. E uma pessoa com muito ódio no coração. Eu era uma pessoa com muito ódio no coração. Muito amargurada. Eu tinha mágoa de pessoas da família. Mágoas de pessoa que me fizeram mal, sabe? Mas naquela época eu simplesmente não queria nem papo. Eu não olhava na cara delas, e se eu falasse com elas era entre os dentes. Mas eu tinha desgosto, eu tinha raiva. Eu não queria nem estar perto desse tipo daquelas pessoas, né? Que pra mim era um tipo de pessoa que eu não queria na minha vida. E infelizmente tinham pessoas que eram da minha família, não tinha como eu descartar, eu ia ver com frequência. Então pra mim era muito difícil. E não só isso, eu era uma pessoa muito angustiada, muito triste, amargurada. Muitas das vezes por conta de tudo, todas as circunstâncias ao meu redor, por conta das brigas no casamento, porque sim, a minha vida era horrível. Era muita briga todos os dias, muita briga mesmo. E eu era uma pessoa ciumenta. Era uma pessoa muito ciumenta. E eu não tinha ciúme somente do meu esposo. Eu tinha ciúme das minhas amigas. Eu tinha ciúme das minhas irmãs. Era uma pessoa assim. E por conta de tudo isso, muitas das vezes eu quis morrer. Quis. Eu pensava em pegar a faca, enfiar na minha barriga, me dar várias facadas eu mesma. Eu pensava em me matar enforcada. Eu morei numa casa de 2 andares, que tinha uma escada com um rolimão. E eu pensei em amarrar uma corda ali e me enforcar. Pensei. E eu lembro que eu também pensava em ir à praia, ir nadando, 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 até eu perder as forças, até dar uma cãibra. E eu afundar, morrer afogada. Porque eu não queria viver. Era muito sofrimento, era muita angústia, era muita dor. Dor física, dor na alma. E eu lembro que muitas vezes
eu falava pro meu esposo, por favor, não me deixa não. E ele falava, por que eu vou te deixar? E eu falava, porque eu sou chata, eu sou uma pessoa encrenqueira, barraqueira, eu sou uma pessoa brigona, eu sou uma pessoa irritante dentro de casa, perturbada. E não só isso, eu sou uma pessoa enferma. Ele cuidava de mim, ele era como se eu fosse filha dele, porque ele cuidava de mim. A gente não tinha um casamento de marido e mulher, ele era mais meu pai, ele cuidava de mim. Na verdade, ele estava fazendo o papel dele de esposo, né? De cuidar na saúde, na doença, mas ele cuidava de mim. E aquilo me fazia pensar que eu era um fardo para ele. Me fazia pensar que mais cedo ou mais tarde ele ia me largar. E eu tinha muito medo. E eu sempre falava, por favor, não me deixa, por favor. E eu sempre falava, por favor, me perdoa, porque por causa das cenas de ciúme que eu fazia. E nós íamos em igreja, ele também ia comigo. Mas, ao mesmo tempo, eu ia em várias. Era em várias, eu nunca fui numa fixa. Eu ia em várias igrejas. E nunca quis parar em uma só. Na verdade, não é que eu nunca quis. Eu não tive forças. E eu entrava nas igrejas e saía do mesmo jeito. Muitas das vezes eu entrava e saía pior. E às vezes eu entrava na igreja junto com meu esposo, quando a gente saía, a gente brigava no meio da rua e Bíblia voava. Era uma vida destruída, sabe? Era uma vida que eu já não queria mais. Então, certo dia, minha mãe sabia de um pouco da mina dor. Eu não contava tudo porque, como é mãe, eu não queria fazer ela sentir dor por mim. Então, eu lembro que o pouco que minha mãe sabia do que eu passava, ela se compadecia daquilo, ela cuidava de mim, ela ia cuidar de mim quando meu esposo estava trabalhando, não podia, ela cuidava de mim, muitas das vezes, até mesmo quando ele estava em casa, ela ia para cuidar de mim. E ela sabe a luta que era. Aquela enfermidade no meu corpo durante 8 anos foi muito difícil para mim, porque eu não comia direito, eu era muito, muito magra, eu não comia direito. E eu estava rindo para as pessoas, mas só eu sabia como eu estava por dentro. Eu era uma pessoa infeliz, mas por fora era uma capa. Por fora a pessoa me via arrumada, maquiada, sorrindo, mas por dentro eu estava morta. Eu estava angustiada, eu nem queria estar vivendo. E minha mãe conheceu a Igreja Pentecostal Caminho das Águas e ela me fez um convite para ir. Mas eu lembro que de primeira eu não quis ir. Eu ia, mas ia por ir. Eu não acreditava que a minha vida podia mudar. E ao mesmo tempo que eu ia na igreja, de vez em quando também, que era bem de vez em quando, eu também ia nas festinhas que tinha e eu bebia. Eu tinha um vício também de bebida. Eu tinha que beber vinho quando eu chegava do meu trabalho, eu lembro, porque era muito conturbada a minha vida, não só a minha vida pessoal, mas também no trabalho. Era conturbado, era muito difícil. Então, para eu achava que a bebida me acalmava, a bebida fazia eu relaxar. Então, para eu dormir, eu tomava o vinho, eu não ficava bêbada, eu dormia. E eu não quis mais aquilo para minha vida. Então, teve um dia que minha mãe falou, vamos lá na igreja, você vai gostar. E eu fui, decidi ir. E eu fui ouvindo. Confesso que no começo foi difícil para mim, porque eu ouvia coisas que eu tinha dentro de mim e que eu não queria abandonar, que era a mágoa, a raiva, o ódio, todas essas coisas que faziam de mim uma pessoa infeliz. Mas quando eu comecei a obedecer o altar, o que era ensinado, quando eu vi que só Jesus podia mudar a minha vida e passei a obedecer, a minha vida foi mudando. Eu consegui perdoar pessoas que eu achei que eu não ia perdoar jamais, mas consegui perdoar. A enfermidade que eu tinha, eu lembro que o pastor, a gente fez 7 orações durante meia-noite, ele ligava, a gente orava, e Deus me curou daquela enfermidade, hoje eu não tenho mais nada, graças a Deus. Raramente eu tomo remédio se eu tomar, porque se eu sentir uma dorzinha de cabeça assim, eu fico com a dor de cabeça, mas eu não tomo remédio. Não tomo, não sou mais dependente de remédio, não tenho mais aquela hemorragia, graças a Deus. E
minha vida foi mudando, eu fui obedecendo, eu fui abrindo mão do meu eu, das minhas vontades, do que eu queria, que era guardar tudo aquilo, ser uma Rayane brava, revoltada, com mágoa, com ódio, odiar as pessoas, me vingar das pessoas. Era o que eu queria, mas eu fui abrindo mão, fui entendendo o que era ensinado no altar. E a partir do momento que eu fui abrindo mão, Deus foi transformando minha vida. Hoje eu não tenho mais enfermidade nenhuma. Meu casamento, graças a Deus, é um casamento abençoado, eu posso dizer. Não tem briga. A gente senta e a gente conversa, a gente fala, ó, isso tem que ser assim. É na base da conversa. Não é um casamento perfeito, porque são duas mentes diferentes. Mas não tem brigaiada, não tem gritaria dentro da minha casa. A gente tem paz. Nem ciúme eu não tenho. Graças a Deus. Pelo contrário, a gente até brinca. Hoje em dia. Não tenho. Aquela pessoa que perturbava o esposo já não existe mais. E a minha vida foi transformada. Quando eu coloquei a minha vida diante do altar, eu lembro que tem um versículo que fala: buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu lembro que eu coloquei isso na minha mente. E eu fui buscando, fui me humilhando, pedindo para Deus tirar de mim tudo que me manchava, tudo que me fazia ser uma pessoa infeliz. E eu lembro que Jesus foi abençoando aos poucos cada área da minha vida. Saúde, casamento, a família onde tinha desunião e mágoa, inimizade. Hoje em dia tem união, graças a Deus. Eu convivo com essas pessoas, amo de verdade. Consigo olhar para elas com sinceridade, sem raiva, sem ódio nenhum. E durmo em paz, não dependo de remédio nenhum para dormir, graças a Deus. E Deus abençoou também a nossa vida financeira. Coisas que eu não pedi, Deus fez. Mas por quê? Porque eu me lancei, eu entreguei a minha vida no altar. E eu convido você a fazer isso também. Quem sabe você está aí do outro lado, está me vendo. A sua vida também está assim, está do jeito que a minha estava. Está destruída. Quem sabe você é uma pessoa amargurada, vive chorando, angustiada pelos cantos. Tenta dormir à base de remédio controlado. Quem sabe é uma pessoa que briga, que discute todos os dias. Uma pessoa infeliz, com enfermidade talvez, não sei. Talvez um dos problemas que eu tive, você também teve. Mas eu falo para você, entrega a sua vida para Deus. Entrega a sua vida no altar para Cristo. Porque somente Ele, porque foi Ele que mudou a minha vida. Não foi eu com as minhas próprias mãos. Eu desejei, eu me entreguei e Ele fez o sobrenatural, o que eu não podia fazer. Então, na sua vida Ele também pode fazer. Então, eu convido você para visitar um de nossos templos da Igreja Pentecostal Caminho das Águas. Aqui embaixo, na descrição, vai estar o endereço, os endereços. Nos procure. Assim como Jesus transformou a minha vida, a partir do momento que eu entreguei a minha vida no altar, eu te garanto que Ele também vai mudar a sua. É certeza. Um forte abraço e que Deus te abençoe.